Boa tarde a todos e todas. Quero cumprimentar os vereadores presentes, vereadora Ana Lino, vereador Valmir do Parque Meia Lua, vereador Edgar Sasaki. Eu sou a vereadora Rose Gaspar, que presido a Comissão de Orçamento e Finanças desta casa. Agradeço de antemão a presença da equipe da Secretaria de Finanças da Prefeitura Municipal e declaro aberta a audiência pública para avaliação e demonstração do cumprimento das metas fiscais referente ao terceiro quadrimestre de 2015, conforme edital número 001 de 2016, SC, publicado no Boletim Oficial do Município, número 1051, de 22 de janeiro de 2016. Passo a palavra para o diretor Antônio Hélio, para que ele faça a explanação dessas metas fiscais. Boa tarde. Quero cumprimentar a vereadora Rose Gaspar, presidente da Comissão de Finanças e Orçamento da Câmara, a vereadora Ana Lino, membro dessa comissão, os vereadores Edgar Sasaki, Valmir do Meia Lua e demais presentes. Vamos iniciar a nossa apresentação das metas fiscais referente ao terceiro quadrimestre de 2015. Bom, essa audiência é em função da Lei de Responsabilidade Fiscal, e no seu artigo 9º, parágrafo 4º, estabelece que trimestralmente se tem de fazer uma avaliação do desempenho da nossa peça orçamentária. E ela se dá nos meses de maio, setembro e essa última em fevereiro. Como indicadores do desempenho de 2015, no terceiro quadrimestre, nós temos aí a nossa receita corrente líquida, foi de 613 milhões. A dívida consolidada, ela está na ordem de 44,15% da receita corrente líquida, sendo que, pela lei de responsabilidade, podemos chegar até 120% da nossa receita corrente líquida. De pessoal em encargos, nós temos os gastos na ordem de 42,76% da receita corrente líquida. E um resultado primário positivo de 15 milhões e 600 mil reais. Com relação à receita, por categoria econômica, ou seja, receita corrente e de capital, nós tínhamos aí uma meta orçamentária de 784 milhões 900 mil reais, chegamos a 680 milhões de reais, 86,65% da nossa meta. A receita de capital estabelecida no orçamento do ano passado era de 187 milhões e 800 mil, chegamos a 31 milhões e 400, 16,74%. A receita total prevista era de 972 milhões e 758, realizado 711 milhões e 547 mil, perfazendo aí 73,15% do orçado. Esse é um quadro demonstrativo da meta versus o realizado, a meta orçamentária do realizado, tanto da despesa corrente como de capital. E a participação que nós temos nesse realizado, ou seja, 96% dessas metas refere-se a receitas correntes e apenas 4% a receita de capital. O total da receita corrente de 784 milhões 924 mil, nós tivemos uma realização de 680 milhões 103 mil, aí dá 86,65%. Isso é composto de receita tributária, que de uma meta orçamentária de 148 milhões 478, nós atingimos 140 milhões 109, dá 94,36%. A receita de contribuições, essa receita tributária, voltando lá, ela é decorrente da arrecadação dos impostos de competência do município, ou seja, IPTU, ISS, TBI, as taxas e as contribuições de melhoria. As receitas de contribuições são aquelas do IPMJ, é a parte patronal que nós temos de passar ao IPMJ, 51 milhões 620, 45 917, 88,95%. A receita patrimonial, que é de aluguel, de aplicações e alienações,
nós tínhamos uma previsão de 6.536.000, atingimos 17.648.000, 270%. A receita de serviços, que é a arrecadação do SAI, uma prestação de serviço de água e esgoto ao município, de 71.690.000, nós realizamos 63.488.000, 88,5%. Transferências correntes, que são aquelas que provêm do governo do Estado, as transferências da União e do Estado, o ICMS, FPM, IPVA, Imposto de Renda na Fonte, os royalties, o SUS, a SUAS, que é do Serviço Único de Assistência Social. Nós tínhamos aí previsto de transferência corrente 479.378.000, atingimos 417.830.000, 87,16%. As outras receitas correntes, nós tínhamos uma previsão de 93.031.000, atingimos 48.584.000, 52,22%. Disso nós temos de fazer a dedução do Fundeb, que é o Fundeb que nós temos de repassar. A meta orçamentária era de 65.809.000, chegamos a 53.473.000, 81,25%. As receitas de capital, no total da meta orçamentária de 187.834.000, realizado foi 31.444, 16,74%. Operações de crédito, 37.632.000, atingimos 15.072.000, 40%. As alienações de bens, 2.650.000, 139, 5,25%. Transferências de capital, que nós temos previsto 147.552.000, 16.233.000, 11%. As transferências de capital são normalmente aqueles valores que nós captamos para obras como o do Turi, como a bacia do São João, integrado do São João, e que não foram realizados, ou seja, não houve o repasse por parte do governo federal. O outro gráfico nós temos aí a participação das receitas correntes em forma de gráfico, onde a gente vê que a maior parte delas são das transferências correntes, 61%. Vou voltar ao gráfico, por gentileza. E a participação da receita de capital, que da operações de crédito representa 51% e 51,6% de transferência de capital e 47% de operações de crédito. O quadro do comparativo do nosso terceiro quadrimestre com relação às receitas correntes de capital. A receita corrente da meta orçamentária de 2014 era da ordem de 702.876.000. No ano retrasado, nós realizamos 637.071.000. Em 2015, a meta era 784.924.000, realizado 680.103.000. Ou seja, de um ano de 2015 comparativo com 2014, nós tivemos um acréscimo de 7%. A receita de capital prevista em 2014 era de 133.241.000, realizado 30.075.000. Em 2015, meta de 187.834, realizado 31.444. Comparativamente, um ano 2015 com 2014, houve um crescimento de 5%. A receita total de 2014 era 837.117.000, realizado 667.146. A meta orçamentária de 2015 de 972.758.000, realizado 711.547. Comparativamente, entre 2015 com 2014, um acréscimo de 7% também. O próximo quadro mostra o comparativo em forma de gráfico, entre 2014 e 2015. Também
em forma de gráfico, o orçado versus o realizado entre 2014 e 2015. Bom, as nossas principais receitas. O ICMS. Nós tínhamos como meta orçamentária 188.946.000. Realizamos 143.790, 76,1%. A receita de serviços do SAI, uma previsão de 71.690.000. Realizado 63.488, 88,56%. O ISS, 66.982, realizado 56.129, 83,80%. O Fundeb, nós tínhamos previsto o retornado aí, tá? Aquele de valor de 53 milhões que nós vimos anteriormente é o que nós enviamos, que é o deduzido. O retornado, a meta orçamentária de 71.425.000, retornado no terceiro quadrimestre, 71.163.000, 99,6%. O IPTU tinha uma previsão de 51.237.000, realizado 52.307, 102,09%. O Fundo de Participação dos Municípios, o FPM, 48.498.000, realizado 46.888, 96,68%. O IPVA, uma previsão, uma meta orçamentária de 23.620.000, realizado 24.276, 102,78%. O ITBI, que é Imposto de Transmissão sobre a Venda de Imóveis, uma meta orçamentária de 11,5 milhões, realizamos 12.473.000, 108,46%. No total de 533.898.000, nós realizamos 470.514, ou seja, 88,13% das principais receitas. Esse é um demonstrativo também do que significa as principais receitas. Elas representam 88% e a diferença é das outras despesas. No quadro de despesas, também por categoria econômica, as despesas correntes e as despesas de capital. A meta orçamentária da despesa corrente era de 687.876.000, realizado 656,143, 95,39%. De capital, 284.882.000, realizado 90.931.938. A despesa total de 972.758.000, realizado 747.081, ou seja, 76,8% da meta. Esse quadro demonstra também, graficamente, a meta versus o realizado e a participação no realizado, ou seja, despesas correntes 88% e de capital 12%. As nossas fontes de receita corrente. No total de 687.876.000 de despesa corrente, realizado 656.143, 95,39%, dos quais foram despendidos com pessoal e encargos 289.031, era a previsão orçamentária, desembolsado 269.456, 93,23%. Os juros e encargos da dívida interna, nós tínhamos uma previsão de gasto de 20.935.000, realizado 15.295, 73,06%. Outras despesas correntes de 377.910.000, realizado 371.392, 98,28%. As fontes de despesa. As despesas de capital, previsto de 284.882.000, nós captamos 90.939.000, 31,92%. Nos investimentos previstos dentro desse total de capital, nós tínhamos previsto um investimento de 259.862.000, realizado 72.738,
27,99%. Por conta de não termos recebido os repasses lá da Bacia do São João e nem o repasse integral da Bacia do Turi. As inversões financeiras, nós não tínhamos nenhuma previsão, realizamos 276 mil, então não tem um comparativo percentual. Amortização da dívida, nós tínhamos previsto 25 milhões e 20 mil, e a amortização foi de 17.925, 71,64%. O gráfico agora mostra também essa participação das despesas correntes realizadas e a participação da despesa de capital realizada. Num comparativo de despesas entre 2015 com 2014, nós temos o seguinte: a receita corrente de 2014, a meta orçamentária era de 572.233, realizados 562.507. Em 2015, a meta orçamentária de 687.876, realizado 656.143, 16,65% comparativamente de um ano com o outro. Receita de capital, 2014, 257.884, realizado 83.345. A meta de 2015, 284.882, 90.938, ou seja, 9,11%. A despesa total 2014, 836.117, realizado 645.852. A meta orçamentária 2015, 972.758, realizado 747.081, 15,67%. No gráfico comparativo, nós temos aí que houve uma variação no quadrimestre de uma despesa de 15,67% a mais. O outro gráfico dá um comparativo de desempenho entre orçado e realizado. E agora o quadro das principais despesas. Nossas principais despesas foram: com saúde, a meta do orçamento era 180.648.000, realizado 168.105, 93,06. Com educação, 146.875 meta orçamentária, realizado 142.578, 97,07. Saneamento, 144 milhões, realizado 60.285, 41,86. Com administração, 128.138, realizado 93.419, 72,9. Com urbanismo, 104.259, realizado 46.855, 44,9. Previdência Social, que é o regime próprio de previdência social do IPMJ, 70.657, realizado 64.288, 90,99. A meta orçamentária das principais despesas era da ordem de 774.577, realizamos 575.530, 74,3%. O quadro seguinte mostra que essas principais despesas, elas representam 77% do nosso total de despesas, os demais, 23%. Com relação aos limites de gastos que nós temos com o pessoal e com a dívida. A Lei de Responsabilidade Fiscal, ela prevê que os gastos com o pessoal podem ser da ordem de 54% da receita corrente líquida, que é o que nós chamamos de gasto, o gasto legal. O gasto chamado de prudencial é 51,3% da receita corrente líquida. E quando se gasta 48,6%, nós dizemos que nós temos num regime de alerta. Com relação à dívida, o município está autorizado pela Lei de Responsabilidade a um gasto até 120% da sua receita corrente líquida. Como se compõe a nossa receita corrente líquida? 593.109 da administração direta, mais 140.467.000 da administração indireta, 130.123 da
das autarquias, 1.344.000 das fundações públicas, totalizando 733.576.000, menos, obviamente, as deduções para a gente chegar no líquido, que seriam as receitas de transferência, que nós não tivemos, entre a administração indireta e fundações, contribuições de serviço do regime próprio da Previdência, da ordem de 62.087.000, a compensação financeira entre o regime de Previdência, que é feito entre o regime de Previdência própria e a INSS, foi da ordem de 5.321.000, o Fundeb que nós transferimos, de 53.473.000, num total de 120.881.000, restando aí uma receita corrente líquida, que é a base de cálculo dos gastos com o pessoal, com saúde e tudo mais, com saúde não, com o pessoal e com empréstimo de 612.695.000. Com relação ao limite de gasto do pessoal, nós tivemos um gasto em 2014, um total de uma receita corrente líquida de 2014 de 576.672.000. Nós tivemos uma despesa com o pessoal de 236.228 em 2014, 40,96%. O limite legal do gasto seria 311.403, que seria 54%. A despesa líquida entre inativos e pensionistas, em 2014, foi de 23.035, 3,99%. O limite legal de 12% seria 69.201.000. Em 2015, uma receita corrente líquida de 612.695, nós tivemos despesa com o pessoal de 261.999, 42,76% da receita corrente líquida. O limite prudencial era de 51,3%, 314.313. O legal de 54% era 330.855. O total da despesa líquida em 2015 foi de 30.405.000, 4,96%. O gasto de limite legal, 73.523.000, que seria 12%. Com relação à nossa dívida, nossos limites da dívida agora. Bom, como eu disse, o município pode estar autorizado a comprometer até 120% da sua receita corrente líquida em empréstimos e dívida. Então, o nosso limite seria de 735.234.000, levando-se em conta uma receita corrente líquida de 612.695.000. A nossa dívida hoje, consolidada em 2015, consolidada, era da ordem de 270.521.000, ou seja, 44,15% é o nosso índice de comprometimento com relação ao estabelecido lá de 120 milhões. E o quadro mostra a evolução da nossa dívida entre 2014 e 2015. 256 em 2014, 270 em 2015. O nosso estoque da dívida com relação à receita corrente líquida. Em 2014, o nosso estoque da dívida representava 44,51% da receita corrente líquida. Em 2015, 44,15%. Houve uma redução de 0,81% no estoque da dívida de um ano com relação ao outro. As aplicações do ensino e na saúde obrigatórias pela Constituição. A nossa receita de impostos e transferências para aplicação no ensino é considerado aqui somente o ICMS, ISS, IPTU, FPM, IPVA, somente isso. Da ordem de 418.412.000. A aplicação obrigatória no ensino é de 25%, 104.603.000. Nós realizamos 108.052, ou seja, 25,82%.
Na saúde, a receita é um pouco menor, porque, com diferença do ensino, além daqueles outros tributos, não se aplica a Lei Candir. Então, na saúde, a receita, para efeito de cálculo, é 417.536.000. A aplicação obrigatória é 15%, seria 62.630.000. Nós aplicamos 25,42%, 106.129.000 na saúde em 2015. Todos esses dados e mais alguns os detalhes de todas essas contas podem ser vistos no nosso portal de transparência. Tá? Basta acessar o site da Prefeitura, www.jacareí.sp.gov.br, portal da transparência, que os dados estão lá disponibilizados para a população do modo geral. Muito obrigado. Boa tarde a todos. Wilson Antônio, é o seguinte, a gente nota aqui que, em cima do que foi orçado e foi realizado ano passado, existe uma diferença de 261 milhões, tá? Então, quer dizer, isso foi o que faltou, né? Agora, o fato da Prefeitura ter adotado um sistema de 6 horas, ela propiciou aí realmente um menor gasto, ou não houve assim uma diferença no caso? Então, na verdade é o seguinte, a maior parte dessa diferença entre o previsto, o orçado e o realizado, ela você pode ver que está normalmente com receita de capital. Essas receitas de capital, como a exemplo dos outros anos também, que você vê quando você mostra o comparativo. A gente, o ano 2014 como 2015, nós não conseguimos captar todos os recursos e projetos e financiamentos que nós tínhamos pleiteado junto ao governo federal. Isso é óbvio, e além, obviamente, da queda de arrecadação. Só para você ter uma ideia, no total da arrecadação, aí eu vou te falar sobre, não só dos impostos municipais, como também das transferências do ICMS, que é a principal fonte de arrecadação, o município arrecadou apenas 6% a mais do que com relação a 2014, 2015 com relação a 2014. Ora, esses valores são nominais. Se você considerar uma inflação de 10,80%, 10,8% no mesmo período, obviamente que nós tivemos uma queda acentuada de arrecadação. Então, é praticamente impossível você manter uma performance boa orçamentária, porque o que nós estamos vendo é uma performance orçamentária. Nós orçamos, mas nós não conseguimos realizar. Nós não conseguimos realizar o orçamento porque os recursos não vieram a tempo e a contento do jeito que nós tínhamos previsto. Tá? Mas, mesmo assim, o que nós fizemos? Tivemos que fazer os nossos contingenciamentos de despesas e gastar exatamente aquilo que nós arrecadamos, é o que nós temos feito. De uma forma bem responsável, tanto que se vê que a nossa dívida não cresceu e nós estamos absolutamente em dia, e a Prefeitura de Jacareí é uma que nós não temos tido problema, por exemplo, de ordem de pagamento de pessoal, a despeito de muitas outras, até estados, que têm tido esse tipo de problema em função dessa crise econômica pela qual nós estamos vivendo. Eu vejo aqui que o ICMS realmente ele foi, acho que talvez o que mais destacou, com 76%, né? Então, quer dizer, realmente foi grande a arrecadação, a receita no caso, né? Tá? Agora, por outro lado, o IPTU aumentou e o ITBI também aumentou também, né? Então, quer dizer, isso está acima do orçado no caso, né? Tá joia. Obrigado. Okay. Senhor Antônio, uma boa tarde a todos, né? O público que está nos assistindo, às vezes eles veem assim muito número, né? Muitos valores, e os valores em milhões, tá? Então, a gente percebe que, por exemplo, a arrecadação de CMS, tá? Dentro do quadro de 100%, né, no terceiro quadrimestre já chegou a 76,10% de cumprimento, né, da arrecadação. A questão, por exemplo, do IPTU. O IPTU também já ultrapassou a meta, né?
quer dizer, passou até mais, ó, 102,09%. Então, o que chama atenção aqui é o quê? A questão, por exemplo, dos juros e encargos de dívidas que foi apresentado. Porque se a cidade está arrecadando, e quase que chegou na totalidade, que o IPTU passou 102%, ICMS quase chegou ao 100%, e vai chegar ao 100% com certeza absoluta, mas com relação aos juros e encargos de dívidas, que na verdade são juros que a prefeitura paga, tá, em N situações. E a gente vê aqui a casa de 20 milhões de reais só de juros e encargos de dívidas. Não teria uma forma de reduzir isso, de economizar isso? Porque isso seria... Um minutinho só, senhor Antônio. Isso é por quê? É por conta de atrasos de pagamento? Não, não é nada disso. Respondendo primeiro à sua colocação sobre a arrecadação, a gente vê entre as principais receitas que nós tivemos uma queda muito grande da receita do ICMS. Olha, ainda bem que os nossos munícipes contribuíram a contento e cumpriram com o seu dever de cidadão e pagaram seus impostos em dia, que isso é o que permite ao município fazer frente ao serviço que tem de prestar na cidade, certo? Então, nós temos que, apesar de tudo, a receita nossa do ISS ela foi menor, porque houve um decréscimo daí na atividade econômica do terceiro setor. Houve uma redução nas construções, deu um certo baque nessa coisa toda. Então, somente o IPVA cresceu 2% a mais, e somente o IPTU cresceu um pouquinho a mais. Mas, no total, as nossas principais receitas, nós chegamos a 88% da meta. O ano passado, essas mesmas receitas, principais receitas, elas representaram 97,31%. Ou seja, essas mesmas aqui elencadas, o ano passado, ela representou 97,31% do orçado. Esse ano, só 88%. Agora, com relação às dívidas e os juros, é o seguinte, é bom que se esclareça que a maior parte, a nossa dívida hoje, ela é de 270 milhões, conforme foi apresentado lá. Tá? Nós temos aí uma dívida com a Caixa de 27 milhões, o BNDES 67 milhões, o Desenvolve São Paulo 11 milhões e o IPMJ 118 milhões, ou seja, a maior parte dessa dívida contraída, ela já veio desde lá, não me lembro a data, de governos anteriores, não importa qual, tá? É uma dívida e o município tem honrado. Não tem atraso. Quando você fala em juros de amortização de pagamento de dívida, simplesmente os juros cobrados sobre esses empréstimos. Nós temos também um valor de uma dívida antiga do Banco do Brasil, quase 45 milhões, que recentemente vocês votaram um convênio que vai permitir agora ao município renegociar isso. E nós vamos pagar de prestação, vamos chamar assim, 1/5 do valor daquilo que nós pagamos. Certo? Então, essa situação da dívida, para esse ano, ela vai dar uma melhorada. Porque de 45 milhões, ela cai para 6. Certo? E só isso já é uma injeção de ânimo, vamos falar assim, para a administração, embora a crise econômica permaneça e as dificuldades também terão de ser contornadas. Então, quer dizer, vamos dizer, eu ouvi a explanação do senhor, mas confesso que a população não está feliz com relação a isso, que é pagamento muito alto, pagamento de juros e encargos de dívidas. Agora, com relação, por exemplo, aqui na casa, nós sempre frisamos que a cidade arrecada praticamente R$1 bilhão por ano. E nós percebemos que até o terceiro quadrimestre, né, a prefeitura arrecadou 743 milhões. Então, é natural que no quarto quadrimestre vai chegar na meta, que é 973 milhões de reais.
Então, nesse mundo de milhões, vamos pensar assim, né, a gente fica surpreso, eu sei que de repente o senhor não vai ter a resposta, mas é bom para a população saber, como que a prefeitura, né, nesse mundo de milhões, ela está em atraso com a EDP Bandeirantes, por exemplo, né, há mais de 4 meses atrasado no pagamento da EDP Bandeirantes, está negociando para pagar e, enfim, isso daí, né, que são uma dívida aí de mais de 4 milhões de reais. Agora, 4 milhões de reais, com mais 2 milhões que deve para o São Francisco, tá? Com mais a situação que a gente vive hoje com relação à Santa Casa, saúde pública, tá? Então, vamos fazer uma, como diz assim, uma conta de padeiro, né, 10 milhões, eu não entendo, porque numa arrecadação de 743 milhões, e aí está com o salário das terceirizadas, que presta serviço na Santa Casa, e alega que não tem recurso para acertar. Porque quando vocês vêm aqui, né, dá a entender que está tudo bem, que está tudo jóia, nossa, a cidade está, né, tá tudo maravilha, estamos conseguindo contornar, estamos conseguindo segurar, né, conduzir esse barco, vamos dizer assim, e a gente tem visto que não é isso. Então, o que poderia a prefeitura fazer, como, por exemplo, o vereador Edgar Sasaki comentou agora, que reduziu a carga horária do funcionário para economizar tudo, né? Então, a conta não fecha, né? Deve 2 para o São Francisco, deve 4 para a EDP Bandeirantes. Lá em casa, se eu atrasar a conta de luz, eles cortam a conta de luz. É lógico que a EDP Bandeirantes não vai fazer isso na cidade, né? Não sei que lei que segura isso, né? Que força maior segura isso. Mas é importante a administração se organizar melhor, se a administração, né, fazer melhor os cálculos para poder acertar essas coisas que estão atrasadas, e fica muito feio para nós como cidade, né? Quero aproveitar a fala do vereador e dizer, vereador, que a apresentação aqui não é da programação de finanças e nem das contas a pagar. O que se apresenta aqui é a dívida, um orçamento consolidado, não é isso, Turci? Então, eu estive, até para dar um exemplo aqui, eu estive em São Bernardo há 2 semanas conversando com o prefeito Marinho. O orçamento é orçamento e finanças é finanças. O que vai se pagar, quem decide é a prefeitura, como ela vai fazer a gestão. Orçamento é outra coisa, a apresentação de metas fiscais é da dívida consolidada. Não está se falando aqui quem vai pagar primeiro ou quem não vai por conta da diminuição da arrecadação. Isso daqui é uma apresentação de metas fiscais e não a apresentação daquilo que se paga ou daquilo que se faz no gerenciamento da dívida ou no gerenciamento do orçamento. Era só isso que eu queria colocar, porque senão fica difícil a gente falar de finanças e orçamentos na apresentação de metas fiscais. Wilson, deixa eu tomar curiosidade também. Eu sei que para esse ano os estagiários foram cortados, né? E dependendo das secretarias, eu acho que o estagiário era muito importante. Por exemplo, o planejamento, né? Todo o atendimento com os engenheiros, arquitetos e tudo mais, eram feitos por estagiários, né? Hoje eles perderam isso aí. E os estagiários, ele entra também nesse cálculo do pessoal também ou não? Não entra. E quanto que representou mais ou menos a despesa com esse estagiário ano passado? Teria como me dizer ou fica difícil? Vereador, eu não tenho esse dado aqui, posso te fornecer, se você nos ligar posterior, mas esse dado eu não tenho. Eu acho assim que o estagiário em si é um custo pequeno, tá? Então, eu acho que era importante tanto para incentivar a estudar, por exemplo, muitas vezes esse estagiário está fazendo uma faculdade e tudo mais, que virão profissionais liberais futuramente, como engenheiros, arquitetos e tudo mais, né? E seria importante a manutenção deles, né? Então, eu queria, na verdade, saber isso, mas qualquer coisa, depois eu pego com vocês essa informação. Pode ser? Que era importante saber isso, né? Mas para incentivar, cobrar da prefeitura que mantivesse esses estagiários, a figura do estagiário dentro da prefeitura. Acho importante, como a Câmara mantém os estagiários, que eu acho de extrema importância. Que seria muito útil para as secretarias e, ao mesmo tempo, ajudaria a custear, por exemplo, um curso de uma faculdade, no caso. Obrigado.
Não tendo mais ninguém querendo fazer uso da palavra. Não, tem mais alguém? É porque Desculpa. continua. Não, na verdade, A palavra... assim, sempre importante essa execução desse trabalho da Secretaria de Finanças, que é uma obrigatoriedade de que a cada 3 meses, a Secretaria de Finanças mande seus técnicos aqui para fazer uma apresentação em audiência pública do cumprimento das metas fiscais, ou seja, aquilo que se arrecadou, aquilo que se gastou, como estão os nossos equilíbrios, né? É lógico que a gente não tem como impedir que haja uma discussão que leva para o campo político de desejos, de vontades, de questionamentos, como, por exemplo, o Edgar coloca a questão aqui dos estagiários, que, na nossa opinião, a Rose, todos os vereadores, nós também achamos que não deveria cortar os estagiários, não é? Ninguém é a favor disso, né? É uma coisa que, para nós, agora, eu sempre digo, né? A gente precisa estar no lugar de quem faz a gestão para saber o que tem que fazer. Eu estive ontem numa reunião onde eu fiquei sabendo que na cidade de São Vicente, há 4 meses, o prefeito não paga salário para os funcionários. E isso, graças a Deus, aqui em Jacareí, nas gestões que nós estamos aí fazendo parte, nunca aconteceu. E ficar 1 mês sequer atrasado. Então, a responsabilidade, às vezes, do gestor, ela passa por decisões que, às vezes, realmente são antipáticas, mas são necessárias para se evitar aquilo que é o pior. Eu também, Edgar, concordo com você, mas entre ter o estagiário, que é importante, muitos, inclusive, conhecidos da gente, nos procuraram aqui à época, poxa, tem jeito? Mas em detrimento de pagar o salário, por exemplo, dos profissionais, eu acho que o prefeito, ele toma a decisão melhor, né? E, então, assim, é que a gente acaba politizando um pouco as questões, por que faz isso, por que faz aquilo, mas, assim, essa audiência, ela tem um objetivo, que é verificar se realmente, né, o que está sendo cumprido, se a prefeitura, como está o desempenho, né, da prefeitura nas questões fiscais. E o que a gente percebe aqui é que há uma queda da arrecadação, que não é segredo para ninguém. A maior parte dos municípios está passando por uma crise. E, assim, e Jacareí, eu acho até que tem sido um exemplo, por incrível que pareça, positivo, que, né, tem procurado honrar seus compromissos, né, e a cidade andar, né, da forma menos impactante, né? Não deixar, por exemplo, como cidades aí, para quem não sabe, o Rio de Janeiro, o pessoal não está coletando lixo. Você já pensou a hora que o município não tiver dinheiro para pagar a empresa que faz a coleta de lixo? E os lixos se acumularem pelas ruas, trazendo problema de doença, agravando. Então, assim, eu estou dando um exemplo aqui, para a gente entender, gente, que a gente não pode brincar, às vezes, né, com coisas sérias. Eu entendo a nossa frustração com algumas coisas que poderiam estar andando e não estão, mas o momento ele é crítico para o país, né? Eu estou falando só do Brasil, mas quem acompanha o noticiário, o mundo está passando por um momento difícil e a gente tem que ter muita responsabilidade de não transformar, né, um problema que afeta a todos numa disputa política, porque às vezes dá a impressão assim, que o prefeito está fazendo as coisas de maldade, né? Todo mundo sabe que caiu a arrecadação. Então, esse discurso ainda que eu escuto aqui, que a gente arrecada 1 bilhão, sabe? Parece bonito falar isso, mas a gente tem que ter consciência de que a arrecadação caiu, né, bruscamente, né? Os repasses têm vindo de uma forma menor. Graças a Deus que o município ainda consegue, através do seu sistema, onde ele pode fazer a cobrança direta, manter qualidade, transparência, e é isso que está segurando hoje as finanças do município. Então, eu quero parabenizar a Secretaria de Finanças, que tem feito um trabalho exemplar para outros municípios, sem deixar faltar coisas essenciais para o município, que é a questão da água, coleta de lixo, escola, né, merenda, honrando os seus pagamentos. Eu acho que, nesse sentido aí, eu tenho que agradecer vocês aí por todas as explicações. Obrigado. Sim, obrigado. Não havendo mais quem queira fazer uso da palavra, quero agradecer a presença dos vereadores Fernando da Ótica, Valmir do Parque Meia Lua, Edgar Sasaki e Arildo Batista, e agradecer muito a presença da relatora da Comissão de Orçamento e Finanças, vereadora Ana Lino. Muito obrigada pela presença de todos, agradeço a equipe de finanças da Prefeitura Municipal
e nós voltamos na próxima audiência para a apresentação de metas fiscais. Muito obrigado a todos.